Os nomes de Jesus e seus significados poderosos. Você já se perguntou por que Jesus é chamado por tantos nomes na Bíblia? Emanuel, Cordeiro de Deus, Príncipe da Paz, Pão da Vida. Cada um deles não é apenas um título, mas uma promessa, uma mensagem sobre quem ele é e o que ele veio fazer por mim e por você. Esses nomes contam uma história de amor, poder e esperança. Por exemplo, o nome Emanuel nos lembra que Deus está conosco em cada momento, nas alegrias e nos desafios. Já Príncipe da Paz traz a certeza de que, mesmo em meio ao caos, ele pode trazer calma ao nosso coração. E Cordeiro de Deus. Bem, esse é um nome que mudou a história da humanidade. Hoje, vamos mergulhar fundo nos significados desses nomes e entender como cada um deles revela algo poderoso sobre Jesus. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil e precisa se lembrar de que Ele é o bom pastor que guia suas ovelhas. Ou talvez você esteja buscando respostas e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Há um nome de Jesus que fala diretamente ao seu coração e tenho certeza de que ao longo deste vídeo você vai descobrir qual é. Então, antes de começarmos, faça uma coisa muito importante. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo como este que pode transformar vidas. Compartilhe também este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora vamos juntos conhecer mais sobre os nomes de Jesus. Emanuel, Deus conosco. Significado: Deus está conosco. Este nome destaca a presença de Deus entre nós por meio de Jesus. Explicação: Jesus veio ao mundo para nos mostrar que Deus não está distante, mas presente em cada momento de nossas vidas. Ele viveu como nós, sentiu nossas dores e trouxe esperança. Versículo: A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1:23. Reflexão: nos momentos de solidão ou angústia, lembre-se, Deus não está distante. Ele está ao seu lado em cada passo, em cada desafio. Você não está sozinho. Cordeiro de Deus. Significado: aquele que tira o pecado do mundo. Explicação: no Antigo Testamento, o cordeiro era usado como sacrifício pelos pecados. Jesus é o sacrifício perfeito, que morreu por nós para nos reconciliar com Deus. Versículo: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Reflexão: Jesus, como o Cordeiro, levou sobre si nossos pecados. Isso nos lembra da grandeza do amor de Deus por nós. Como você tem vivido agradecido por esse sacrifício? Príncipe da Paz. Significado: aquele que traz paz ao coração e ao mundo. Explicação: em um mundo cheio de conflitos e incertezas, Jesus nos oferece uma paz que vai além da compreensão humana. Ele acalma as tempestades da vida e traz reconciliação com Deus. Versículo: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Reflexão: em um mundo cheio de caos e incertezas, Jesus oferece uma paz que não depende das circunstâncias. Ele é a paz que acalma a tempestade dentro de nós. Você tem buscado essa paz no seu dia a dia? Pão da Vida. Significado: aquele que sustenta e dá a vida eterna. Explicação: assim como o pão físico sustenta nosso corpo, Jesus é o alimento espiritual que nos dá vida eterna e nos fortalece diariamente. Versículo: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6:35. Reflexão:
Assim como o pão sustenta nosso corpo, Jesus nos sustenta espiritualmente. Ele é a verdadeira fonte de alimento para nossa alma. Você tem se alimentado de sua palavra? Luz do mundo. Significado: aquele que ilumina a escuridão. Explicação: Jesus é a luz que guia nossos passos, dissipa as trevas do pecado e nos dá direção para uma vida plena. Versículo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Reflexão: Jesus é a luz que nos guia na escuridão. Em momentos de dúvida e escuridão, Ele nos ilumina e nos mostra o caminho. Você tem permitido que a luz dele ilumine sua vida? Bom pastor? Significado: aquele que cuida e protege suas ovelhas. Explicação: Jesus é o pastor que guia, protege e dá sua vida por nós. Ele conhece cada um de nós pelo nome e nunca nos abandona. Versículo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Reflexão: Jesus conhece cada um de nós pelo nome e cuida de nós com amor e dedicação. Em momentos de dificuldade, Ele está cuidando de você como o bom pastor cuida de suas ovelhas. Você tem seguido a sua voz? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Significado: aquele que governa sobre todos os reis e autoridades. Explicação: Jesus é soberano sobre tudo e todos. Seu reino não tem fim, e ele triunfa sobre todo o mal. Versículo: No manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19:16. Reflexão: Jesus é o Rei que governa sobre todas as coisas. Ele tem a autoridade sobre nossa vida. Você tem colocado Ele como o Senhor do seu coração e das suas decisões. Alfa e Ômega. Significado: o princípio e o fim. Explicação: Jesus é eterno, o início de todas as coisas e o cumprimento de tudo. Ele é soberano sobre o tempo e a história. Versículo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Reflexão: Jesus é o princípio e o fim de tudo. Ele conhece nossa história, desde o começo até o final. Confiar nele é confiar que ele está no controle de toda a nossa jornada. Leão da tribo de Judá. Significado: o Rei poderoso que venceu. Explicação: esse título enfatiza a força, realeza e vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Ele é o descendente da tribo de Judá, prometido para governar. Versículo: Então, um dos anciãos me disse: Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Reflexão: o leão da tribo de Judá é vitorioso. Ele venceu o pecado e a morte, e essa vitória é nossa também. Você tem vivido com coragem e confiança em sua vitória? Caminho, verdade e vida. Significado: o único meio de chegar ao Pai. Explicação: Jesus é o caminho exclusivo para a salvação, a verdade absoluta e a fonte da vida eterna. Versículo: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14:6. Reflexão: Jesus é o único caminho para a salvação, a verdade que liberta e a vida abundante. Em quem ou no que você tem buscado respostas? Só em Jesus encontramos a plenitude. Videira verdadeira. Significado: a fonte de sustento espiritual. Explicação: Jesus é a videira da qual somos os ramos. Permanecer nele é essencial para frutificarmos espiritualmente. Versículo: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. João 15:1. Reflexão: sem Jesus, não podemos frutificar. Ele é a fonte da nossa força espiritual e do nosso crescimento. Você tem permanecido conectado a Ele diariamente? Advogado. Significado: aquele que intercede por nós diante do Pai. Explicação: Jesus é nosso defensor, que pleiteia por nós diante de Deus.
cobrindo nossos pecados com o seu sacrifício. Versículo: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Reflexão: em Jesus temos um defensor diante do Pai. Ele intercede por nós, mesmo quando falhamos. Você tem confiado em seu papel de advogado em sua vida? Raiz de Davi. Significado: o descendente prometido que cumpre as promessas de Deus. Explicação: Jesus é o Messias, vindo da linhagem de Davi, como profetizado nas Escrituras. Versículo: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Reflexão: Jesus, como raiz de Davi, cumpre as promessas de Deus feitas a seu povo. Ele é fiel e sua palavra é verdadeira. Você tem se apoiado nas promessas de Deus? Estrela da manhã. Significado: a luz que anuncia um novo dia. Explicação: Jesus é a luz que traz esperança e um novo começo, dissipando as trevas. Versículo: Eu sou a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Reflexão: Jesus é a luz que traz novos começos e esperança. Em qualquer situação, ele pode transformar a escuridão em luz. Você tem deixado ele brilhar em sua vida? Salvador, do significado: aquele que nos resgata do pecado e da morte. Explicação: Jesus é o Redentor que veio ao mundo para salvar a humanidade da separação eterna de Deus. Versículo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. Reflexão: Jesus veio para salvar. Seu sacrifício na cruz nos trouxe perdão e nova vida. Como você tem vivido em gratidão por sua salvação? Filho do homem. Significado: aquele que veio como representante da humanidade. Explicação: este título conecta a humanidade de Jesus com sua missão de redenção. Ele veio como um de nós para nos salvar. Versículo: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Reflexão: Jesus, o Filho do Homem, veio como um de nós para nos salvar. Ele conhece nossas lutas e dores e, ainda assim, ele nos oferece perdão e restauração. Você tem se entregado ao seu cuidado? Verbo de Deus. Significado: a palavra viva de Deus. Explicação: Jesus é a manifestação perfeita da vontade e do caráter de Deus. Ele é a palavra que se fez carne. Versículo: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Reflexão: Jesus é a palavra viva de Deus. Ele revelou o coração de Deus ao mundo. Como você tem respondido à palavra que ele nos trouxe? Santo de Deus. Significado: aquele que é separado, puro e enviado por Deus. Explicação: este título reflete a santidade de Jesus, mostrando que ele é diferente de todos os homens, pois não tem pecado e foi enviado diretamente por Deus para salvar o mundo. Versículo: Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João 6:69. Reflexão: Jesus é santo e nos chama a viver em santidade. Você tem buscado essa separação do pecado em sua vida? Filho de Deus. Significado: o próprio Deus encarnado. Explicação: este título reforça a divindade de Jesus e sua conexão direta com Deus Pai, mostrando que ele é único e foi enviado para cumprir a vontade de Deus. Versículo: Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Lucas 3:22. Reflexão: se Jesus é o Filho de Deus, isso significa que temos acesso ao Pai por meio dele. Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Agora que exploramos os 17 nomes de Jesus e o profundo significado de cada um,
fica claro que Ele é tudo o que precisamos. Em cada nome, vemos sua graça, poder e amor por nós. Seja como o Salvador, o Bom Pastor ou a luz do mundo, Jesus tem o que precisamos para viver uma vida plena e vitoriosa. Qual desses nomes mais tocou o seu coração hoje? Em qual área da sua vida você precisa mais da presença de Jesus? Lembre-se, Ele é o Cordeiro que tira seus pecados, o Príncipe da Paz que acalma sua alma e o Salvador que traz perdão e vida nova. Se você sentiu que Deus falou com você através deste vídeo, não deixe de compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa transformar sua vida. E se ainda não entregou sua vida a Jesus, eu te convido a fazer isso agora, aceitando-o como seu Salvador e Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos por ser tudo o que precisamos. Obrigado por ser nossa luz, nossa paz e nosso Salvador. Pedimos que tu continues a nos guiar e a fortalecer para que possamos viver de acordo com teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe poderosamente. Que o nome de Jesus seja glorificado em sua vida hoje e sempre.